A ideia é que você desenvolva um olhar para considerar, certo? Esses pontos que estão voltados para essas alterações do que isso pode causar. Nesse caso aqui, especificamente, uma demência pode ser indicada. Então, o idoso pode estar com esse comprometimento aí da memória no dia a dia, ele está com demência. Que é uma doença degenerativa. É uma doença que vai comprometendo. Então, a linguagem fica comprometida, né? A orientação no tempo, a orientação no espaço, o raciocínio, a atenção, a concentração, enfim, a organização, a execução, tudo fica comprometido por conta dessa doença que acomete o cérebro. E conforme o tempo passa, como ela é degenerativa, isso vai piorando cada vez mais, infelizmente. Show. Peraí, não tá passando. Ah, acho que passou, né? Passou. Bom, por isso, o nosso papel também é ficar atentos. Então, se o idoso começa a apresentar dificuldades para se lembrar de fatos depois de certo tempo, muita atenção. Tá? Então, ou seja, o que isso aqui vai significar? O idoso, você acabou de dar comida para ele. E agora, tem 20 minutos que ele comeu, 25 minutos, meia hora no máximo. Se já se esqueceu, tem algo errado. Não tem sentido. Aí amanhã, você dá o almoço de novo e ele te cobra. Depois de você ter dado o almoço, cobra também. Isso aconteceu nos últimos 14 dias. Pô, tem algo muito errado. Muito errado. Tá? Outro indício. Outra situação que você necessariamente tem que ficar atento. Ele tem conseguido absorver informações novas? Professor, aí você foi muito subjetivo, né? Como assim? O que é isso? Eu não sei nem o que é informação nova. Informações do dia a dia. Ele lembra que ele tem nasceu o neto dele hoje. Daqui uma semana, você vai falar, olha, vamos lá ver o Heitor, que é o netinho novo que nasceu, né? Aí ele vai falar, Heitor? É o netinho novo do senhor que nasceu semana passada. Não nasceu neto novo semana passada. Tem algo errado, informações novas. Então, sei lá, um cachorrinho novo, mudou para um novo endereço, sei lá, mudou o pastor da igreja, mudou o padre, um novo integrante da família, que pode ser uma nova namorada do filho, sei lá, do neto, enfim, informações novas. Uma nova cuidadora na equipe, informações novas. Tem dificuldade de absorver essas informações? Fiquem atentas. O que mais? Fiquem atentas também se ele consegue se lembrar muito bem de fatos antigos, mas não consegue se lembrar de fatos novos. Eu já falei bastante sobre isso. Principalmente a doença de Alzheimer, as demências têm essa característica, mas a de Alzheimer principalmente, compromete as memórias recentes. Então, coisas novas ficam perdidas, são esquecidas, entretanto, as memórias antigas são lembradas. Então, lembra quem era a mãe dele, lembra do papai, lembra da mamãe, lembra do irmão dele, mas não se lembra do filho mais novo. Memórias antigas, não lembra de onde ele morava, lembra da fazenda, coisas antigas ele lembra, mas coisas novas não. Isso também é um indício. Por isso, precisamos, eu passar algumas dicas para vocês, criar uma nova rotina de tarefa. Entendam tarefas não só como questões físicas. Uma nova tarefa, sei lá, arrumar a cama. Pode ajudar? Lógico, pode ajudar. Mas tarefas aqui também como algo relacionado ao exercício intelectual. Ao exercício da memória. Falei para você, né? Você identificou que ele tem problemas de memória, você tem que estimular a memória. Criar um ambiente para que essa memória seja promovida, estimulada. E aí é com você. Organizar objetos para tarefas ficarem mais fáceis. Olha, vamos deixar o calendário aqui. Vamos deixar a rotina dele no papel aqui na porta. E lá no armarinho do banheiro onde ele vai escovar os dentes. Manter atividades físicas, de acordo com a possibilidade, necessidade
né, e limitações do indivíduo. Promover atividades ocupacionais e manuais. Atividades para ocupar o tempo. Não sei o que é. Fazer origami? Bom, muito bom. Eu conheço idosos que são extremamente ativos porque fazem origami. E para fazer origami, você tem que ter um certo domínio manual e intelectual também, porque não é tão simples. Fazer um calendário grande para que ele consiga ver, visualizar e se lembrar, enfim, são dicas, tá? São importantes. A demência, gente, nada mais é do que como se fosse um grupo, tá? É um termo que a gente utiliza para falar sobre doenças que são neurodegenerativas. Doenças que vão comprometendo cada vez mais funções cerebrais da pessoa. Necessariamente, quando a gente fala de demência, você tem que ter a soma principalmente de dois fatores. Um declínio da capacidade cognitiva. Lembra? Eu já falei que a cognição nessa aula. Então, você tem uma cognição que apresenta falhas, que vai declinando, que vai piorando conforme o tempo passa, mais a perda da capacidade de executar tarefas no dia a dia. Ponto. Por conta do declínio da cognição, por conta do declínio cognitivo, do prejuízo cognitivo, eu não consigo mais ir na padaria, falando igual português, eu não consigo mais ir na padaria porque eu não lembro o caminho de volta. Eu não consigo mais falar, consigo expressar o que eu quero, ou seja, a linguagem foi comprometida, não consigo executar as tarefas do dia a dia. Percebem? Então, declínio da cognição, mais prejuízo ou perda da capacidade de executar tarefas do dia a dia. As demências podem ser classificadas em degenerativas e reversíveis, mas eu lembro que essas reversíveis são bem raras, tá? Bem raras. Normalmente, você tem mais doenças degenerativas, doenças que pioram conforme o tempo passa e não têm cura. Portanto, fiquem atentos, fiquem atentas. Se o idoso passa a ter dificuldades de encontrar determinadas palavras, atenção. O cara sempre foi contador, sempre lidou com caneta, sei lá, português, professor. Sempre mexeu com giz, mas ele esqueceu o nome do giz, esqueceu o nome do caderno, do livro, da lousa, do quadro negro, que ele sempre mexeu a vida inteira. O cara foi professor 50 anos. 50 anos ela foi professora. Tem algo errado. Se demonstra que está compreendendo o que você está falando. Compreende o que você está falando? Ou não? Fica voando, né? Importante. Lógico, se você estiver falando inglês e o idoso não entende inglês, né? Aí não, mas a ideia aqui é o seguinte. Então, você está falando como sempre falou. De repente, o idoso não consegue mais compreender as suas palavras. Pode ser algo errado. Se ele tem dificuldades para ler ou para escrever, ou até mesmo ler o que ele escreveu, tem algo errado. Lógico, né, gente? Se o idoso é analfabeto, não vai funcionar, não vai rolar. Não é uma questão lógica, né? Então, se ele é alfabetizado, se ele consegue ler, se ele consegue escrever, esse item funciona. Se não, não vai rolar, não vai funcionar. Então, muita atenção a essas dificuldades aqui também. O que mais? Se não consegue manter uma conversa porque não consegue se concentrar, se ele não consegue olhar nos seus olhos, manter contato visual, isso também pode ser algo prejudicial. O que mais? Para as frases que está falando no meio. Cuidado. Se ele fala coisa sem sentido, se ele fala sozinho, fica conversando como se tivesse alguém ali, mas de repente não é alguém, é uma, sei lá, ele fica conversando com a mamãe, e a mamãe já morreu há tantos anos. Isso, lógico, é algo errado. Mais dicas. Ao falar com o idoso, certifique-se de que ele está olhando para você, porque, teoricamente, quando alguém olha para você, ou olha nos seus olhos, essa pessoa está concentrada, tá?
Fale pausadamente, porque às vezes o processo de diferenciamento compromete a audição, né? A pessoa não escuta tão bem. E aí, às vezes, não é porque ele tem um problema cognitivo. É simplesmente porque ele não consegue ouvir você direito, aí ele não vai entender nada que você está falando. Tem que saber também entender, tem que saber olhar para essas situações. O que mais? Utilize frases curtas e diretas. Tire a roupa. Coma com garfo. Beba água. Vamos à cozinha. Sei lá, vamos ao jardim. Entendem? Direto e curto. Se você começar a dar um discurso, o paciente não vai conseguir ouvir. Um momentinho, rapidinho. Aí, fui fechar a porta ali que estava aberta. Dê uma orientação por vez. Não adianta você falar, ó, levanta, põe o chinelo, põe o sobretudo, vai escovar os dentes, depois lava a cabeça, lava o rosto, vai tomar café para a gente poder caminhar. Esquece. Não funciona assim. Vamos acordar, aí você abre a janela, dá um tempo. Vamos levantar, e aí você vai dando uma orientação, um comando audível, direto, curto, por vez. Entendem? Se dá uma lista, esquece, não vai lembrar. Até a gente, eu falo, se eu der 20 orientações aqui para vocês, vão se perder. Eu me perco. Né? Bom, fale sempre o nome e quem é a pessoa de quem você está falando. Quem é essa pessoa aqui? É a Marina. Olha, a Marina, nome. Lembra? A Marina, a sua neta, vai vir te ver hoje. Marina, nome. Quem? Neta. Vai vir hoje. Vai ver, né? Vai visitar, sei lá. Um exemplo. Olha, o Pedro, seu sobrinho, vai levar a gente para a missa. Percebem? O nome e quem é a pessoa que você está se referindo, que você está falando. Utilize o toque e gestos. Toque. Toque, tá? Gestos. Importante também. E fale sempre de maneira gentil. Esse aqui, precisava estar escrito aqui, né? Bom, idosos com desorientação mental ficam confusos, agitados e até mesmo agressivos. Muita atenção. A agressividade ou essa mudança comportamental pode ser resultado do idoso estar confuso. Está ali, está desorientado mentalmente, precisa de ajuda. E aí você vai falando com ele. Cuidados e dicas para cuidar de idosos nessa situação, né? Então, vamos dizer, você tem um idoso que está agitado, que está confuso, que está nervoso, que está isolado, tem uma mudança comportamental. Como é que você lida com isso? Deixe fora do alcance dos idosos objetos perigosos. Faca, garfo, espeto, chave, martelo, sei lá, marreta, ralo, triturador, sei lá. Vocês entenderam, né? Tem que deixar fora do alcance. Não deixe objetos pequenos por perto do alcance. Por que não? Ingestão. Podem pôr na boca e aí engasgar e morrer, né? Infelizmente. Não necessariamente a morte. Nem sempre a morte é o resultado de um engasgo, né? Nem sempre a morte, isso é um fruto do engasgo, nem sempre, mas isso pode acontecer. Não vamos pagar para ver. Guarde as medicações em locais fora de visão e, se possível, em locais trancados, literalmente. Um cadeado. Literalmente. Porque senão esse paciente pode, em sua confusão mental, em sua desorientação, fazer a ingestão de medicamentos e aí, infelizmente, né, tem complicações. A morte, por exemplo. Fiquem atentos às portas e aos portões abertos ou destrancados. Idoso sai para a rua. Já ouviram a frase, fugiu?
A mãe da Mariazinha fugiu. Saiu. Deixaram aberto, trancado, fugiu. Aí você fala, professor, mas pode sair de casa, não pode? Pode, lógico que pode. Com supervisão. Porque senão não sabe voltar. E aí você vai para um bairro que a gente não conhece, que ela nunca viu, ela vai se esquecer. Se tiver demência, provavelmente, né? Pode acontecer, correr o risco de se esquecer. E aí? Entendem? Então, a gente precisa sempre tomar cuidado e sempre se atentar a esses pontos. Parece coisa mínima, mas é fundamental. Chave do carro, muito cuidado. Deixar sempre a cama encostada na parede, ficar atento se não há necessidade de grades na cama, evitando a queda, né? E muita atenção na hora dos passeios. Então, um descuido, solta da sua mão e corre, e aí pode ser atropelado. Então, no descuido, vai passar a mão no cachorro e é um pitbull, o pitbull pode pegar, pode machucar. Muita atenção. No descuido, olha, isso aconteceu, eu vi uma reportagem que foi assim, ó, um idoso com Alzheimer foi para a praça com a filha, se eu não me engano, e aí, em frente à praça, tinha uma sorveteria. E aí a filha foi tomar sorvete e deixou o idoso sentado no banco. Ela falou que foi minutos, foram minutos, que foi muito rápido, a sorveteria estava vazia. No que ela deixou o idoso sozinho ali na praça, no banco, e foi comprar o sorvete, quando ela voltou, cadê o idoso? Entendem? Então, muita atenção na hora dos passeios. O passeio é fundamental, é importantíssimo, sem dúvida, é muito, muito, muito. Mas, muito cuidado, muita atenção que pode, infelizmente, se transformar numa situação trágica, né, para a gente. E para a pessoa, para a família, enfim. Então, muita atenção, tá, gente? Revisão das aulas, plural, né, dos capítulos. Os 2 capítulos de hoje. Desenvolvimento infantil, desenvolvimento motor infantil, psicologia do idoso. As 2 fases da vida, as 2 fase inicial, entre aspas, a fase terminal, eu não gosto dessa expressão. São fases diferentes, só isso, né? Mas, enfim, idosos e crianças, cada um com seus aspectos. Então, hoje observamos quanto às crianças, aspectos relacionados ao desenvolvimento delas, ao desenvolvimento motor, mostrando que cada uma se desenvolve de um jeito, mas tem um tempo máximo aí que a gente espera que as coisas aconteçam. Tanto para o desenvolvimento infantil, que são as 4 fases de Piaget, que é o psicólogo que observou o raciocínio das crianças, né, como a gente falou, as 4 fases, tanto quanto para o desenvolvimento motor, que tem a ver com a movimentação, rolar, correr, pular, saltar, esfregar, pegar, engatinhar, enfim, essas coisas, né? E aí também a gente falou sobre os aspectos psicológicos, ou melhor, sobre a psicologia do idoso, mostrando que algumas alterações / mudanças na vida do paciente podem interferir negativamente em sua vida. E essa interferência vai comprometer o aspecto psicológico e comprometendo esse idoso precisa de ajuda. Em muitos casos, esse comprometimento se reflete na falta de memória e essa falta de memória, se impactar nas atividades do dia a dia do idoso, pode ser algo mais sério, por exemplo, uma demência de Alzheimer, por exemplo, uma doença de Alzheimer. E aí você tem uma doença neurodegenerativa, uma doença que avança, que vai cada vez mais comprometendo as atividades cerebrais, cada vez mais vai dificultando e levando ao declínio da cognição e comprometendo cada vez mais a vida dessa pessoa no seu dia a dia. Por isso precisamos estimular, tanto para crianças quanto para idosos. Promover um ambiente onde você tem estímulo de memória, um estímulo físico, um estímulo de desenvolvimento motor, enfim, e por aí vai, né? Bom, próxima aula nós vamos trabalhar sobre pacientes em estágio terminal e já vamos ir para uma outra apostila que eu falo para vocês durante a aula, tá? Eu aviso vocês durante a semana, provavelmente.
Então, vamos terminar essa apostila semana que vem, tá bom? Que é a primeira apostila nossa, que é a profissão de cuidador. Essa aqui. A gente vai terminar e vai para uma outra que eu aviso durante a semana. E aí a gente vai falar de um outro assunto muito importante, que é, voltado para pacientes em estágio terminal. Um assunto muito bonito, mas é triste, né? Ou a gente, enfim, pode fazer associações, mas, de um jeito ou do outro, a gente precisa conversar, porque essa pode ser a sua situação, né? Na sua prática, na sua atuação, ou pode ser também a minha, né? Enquanto cuidador. Professor. A gente vai falar. Oi? Professor, não sei se eu vou ter condições de assistir essa aula. Ô, Sofia, você fica desobrigada, tá? Fica tranquila, não vai ter problema. Até porque eu vou gravar. Então, qualquer coisa, você não assiste essa, e aí você assiste a outra que eu vou dar, que é da apostila. A aula 1 da outra apostila. Só essa foto que eu estou vendo aqui já está me consumindo. Não, então, a gente vai, pode deixar que você não precisa ver, porque você não, né, a gente sabe, enfim, da sua situação, fica tranquila. Aí você assiste só a aula da outra apostila, que você vai gostar bastante, tá bom? Pode ser? Pode. E você? Eu vou tentar. Tá bom, tá bom. Mas na medida do possível, Sofia, você tá bem? Como você tá? Tô bem sim, mas agora que me veio as lembranças, depois que eu vi essa foto. É complicado, né? Esses dias, estava lembrando da minha avó também. Faz parte do processo, como a gente falou naquele workshop. Mas qualquer coisa é só chamar a gente. E é isso, né? Tem um tempo. É individual, mas você não pode esquecer que você deve recorrer se sentir necessidade, recorrer à ajuda, viu? A procurar pessoas para auxiliar. Fica à vontade. Sinta essa necessidade, obrigado. Tá bom? Imagina, você acha? Obrigada. Imagina, Sofia. Bom, então, até semana que vem, a gente se vê. Alguém tem alguma dúvida? Ou a gente pode... Aí vai encerrar. Faltam 2 minutos, né, no caso. Alguém tem alguma dúvida? Não, professor, boa tarde. Boa tarde. Fica com Deus. Amém. Você também. Ai, o nhoque, você viu que delícia? Amanhã eu vou fazer panqueca. Você já foi mais minha amiga, viu? Você já foi mais minha amiga. Hoje em dia você tá malvada. Um dia eu convido você e sua esposa para almoçar em casa, em nhoque. Pode deixar que a gente vai. Giovana gosta, hein? Agora, Márcia, eu sou fã, meu Deus. Obrigado. Será o maior prazer. Obrigado. Inclusive, esse era minha avó perguntava assim, quando eu voltava para minha cidade, a avó que faleceu. O que você quer comer? Ela falava. O que você quer comer, filha? Aí eu, de vez em quando, vi um nhoque. Falava, avó, eu quero nhoque. Aí ela fazia. Aí, quando você mandou a foto, eu lembrei dela. Vai ser um prazer. Delícia. Obrigado, viu? Tá bom, Lucas. Tem um ótimo sábado para você. Amém. Você Beijão também. no seu coração. Obrigado, no tá? nosso. Tchau, meninas. Boa tarde, professor. Tchau. Boa tarde, galera. Tchau, galera. Bom final Tchau, de semana. Sofia. A nós. Tchau, Sofia. Tchau, Luciana. Tchau, Márcia. Tchau, Fran. Tchau.